tudo bem? Você também está curioso para saber a história? Então fica no vídeo e vamos lá! A história já começa o seguinte. Quando eu era pequeno eu sempre quis ser famoso, mas como não sabia editar, criei um monte de canal na época um atrás do outro. Mas como todos deram errado parei e desisti. Eu queria muito money na época, para eu comprar um PC potente. Mas eu não conseguia viralizar. Então como eu falei né? Eu não sabia editar mas hoje em dia eu sei. Então foi isso, espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, se inscreve e ativa o sininho, porque deu muito trabalho. Tchau!